Sejam muito bem-vindos ao nosso curso Matemática Computacional 1. Basicamente, essa disciplina ela envolve a aprendizagem de alguns conceitos fundamentais para o desenvolvimento de programas computacionais utilizando uma linguagem de programação raiz. Então, nós teremos aqui, no primeiro momento, um estudo da evolução histórica, do desenvolvimento dos computadores. Teremos também um conhecimento histórico de como foram desenvolvidas linguagens de programação, sistemas operacionais, os primeiros equipamentos utilizados para cálculo e assim até aos dias atuais como ficaram as máquinas. Nosso principal objetivo nessa disciplina é sair com um conhecimento básico numa linguagem de programação. Dentre elas, que são muitas as existentes, nós adotamos trabalhar com Python, uma linguagem de programação não tão atualizada, porém bastante falada e reconhecida pelo mercado. Então vamos lá, vamos iniciar então a nossa disciplina com a nossa primeira aula, a evolução histórica dos computadores. Muito bem, começamos então. Meu nome é Homero Viotti da Silva, sou professor da Universidade Federal de Uberlândia, matemática. E começamos então a apresentar aqui a história da computação desde os primórdios, onde mesmo lá no início, na época dos babilônicos, na Mesopotâmia, havia essa necessidade de se realizar cálculos. E os cálculos foram na medida da velocidade do pensamento do homem, que está realizando cada vez mais cálculos complexos, numa maior velocidade. Muito bem, quando se fala em computador, o dicionário traz para a gente o quê? Que é uma máquina eletrônica de processamento de dados, programada para que com a intervenção humana consiga realizar operações complexas. Então, mesmo ao povo da Mesopotâmia, como eu já falei, 5.000 anos antes de Cristo, realizavam cálculos de soma, subtração, multiplicação, divisão com um aparelho eficiente, que durou muito tempo. Aliás, é um aparelho que é bastante utilizado em sala de aula hoje para dar o entendimento de como se fazia essas operações. É um instrumento chamado ábaco. Então, como podemos ver aqui a foto desse equipamento, o ábaco foi bastante utilizado e é reconhecido como um dos primeiros equipamentos para a realização de cálculos. Na história, já vindo para 1600 d.C., podemos falar na criação da régua de cálculo pelo padre inglês William Oughtred. É uma calculadora que trabalha com um número maior de dígitos, porém seus valores são aproximados, então tem-se propriedades logarítmicas que utilizam e, portanto, uma tábua logarítmica que foi criada naquela época por John Napier. Através disso daí, fazia-se os cálculos aproximados e valores aproximados e estimados eram dados conforme esse visor aqui. 1642 d.C., veio Pascal, desenvolvendo a máquina de Pascal como a primeira calculadora mecânica. Os cálculos então eram feitos de forma mecânica. Esses aparelhos são de uma configuração bastante diferente do que nós temos hoje. Eles eram bastante restritos, porém revolucionários da época. O cálculo pela máquina de Pascal fazia apenas adição e subtração. Em 1671, imediatamente apareceu então Leibniz com a calculadora de Leibniz, que além das operações usuais, também extraía a raiz quadrada de números. Só que essa máquina era previamente programada, programava-se e fazia o cálculo, depois tinha que programar de novo, mas já era um avanço comparado com uma de Pascal, que fazia apenas subtração e adição. Em 1801, com a necessidade de se realizar cortes de tecido numa velocidade maior, tentando automatizar esse processo, um costureiro da época
cujo nome é Joseph Mary Jacquard, desenvolveu uma máquina para corte de tecido de forma automática. Então essa máquina aqui é a máquina de Jacquard, onde ela lia informações por cartões perfurados e realizava a programação e o corte do tecido. Em 1822, Charles Babbage inventou a máquina de diferenças. Aqui já se trabalhava então com as diferenças entre os números, e essa máquina era capaz de resolver até equações polinomiais através de diferenças. Já se tratava então de uma automatização dos cálculos, os resultados impressos também em cartões perfurados. Em 1847, George Boole introduziu a lógica na programação. Então, a lógica de Boole data lá do século XVIII, 1847, onde representa os valores através apenas do 0 e 1. 1 indica ativo, ligado, existente, verdadeiro. 0 significa não ativo, desligado, não existente, falso. A teoria de Boole é utilizada até os dias de hoje. Uma pausa aqui para observar que as máquinas de hoje em dia, os computadores, são programados cuja uma linguagem de máquina, a maior parte dos computadores trabalham ainda com essa lógica de Boole, né, envolvendo o conjunto dos números binários, que é formado apenas por 0 e 1. Então está aqui a contribuição, essa sistemática de utilizar esse conjunto binário, né, foi bastante baseado na lógica de programação pela álgebra de Boole. 1890, com a necessidade de se fazer o censo nos Estados Unidos e com a necessidade de fazer uma contagem cada vez mais rápida, veio então uma ideia desse sujeito aqui chamado Hermann Wurlitz, que inventou uma máquina que utilizou cartões perfurados e diminuiu, fazendo a contagem, né, diminuiu o tempo de execução da atividade em até 66%. Isso foi uma revolução na época. O Wurlitz então fundou uma empresa para poder fazer esses cálculos, uma companhia de calcular, né, automaticamente, Tabulating Machine Company, e depois da sua morte essa empresa se fundiu com outras empresas e foi crescendo, e por volta de 1930 nasceu uma empresa conhecida de todos nós, a International T1. Vannevar Bush, um americano, desenvolveu um computador com arquitetura binária. Então, já se aproximando mais do que nós temos nos dias de hoje, usou fortemente a teoria de Boole, porque as máquinas até então que não utilizavam a teoria de Boole trabalhavam com base decimal, que dependia de 10 diferentes tipos de voltagem elétrica, ou seja, através de recursos elétricos. Os cálculos eram realizados com 10 diferentes tipos de voltagem, e isso requeria uma demanda muito grande de energia e complexidade. Bush, então, embora ele tenha sido mais conhecido na época devido à participação política na criação da bomba atômica e a grande participação no desenvolvimento de tecnologia para decriptar mensagens inimigas da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que nessa época nós estávamos passando pela Segunda Guerra Mundial, e Bush, além da contribuição nessas áreas, também teve a contribuição na evolução dos computadores. Na década de 1940, veio aqui o físico Howard Aiken pela Universidade de Harvard e criou o ASCII, Automatic Sequence Counter Rate Calculation. Esse projeto foi implementado pela IBM criando o Mark I. Note que essa máquina pesava 5 toneladas e foi a primeira calculadora digital automática de larga escala criada nos Estados Unidos. Embora tenha sido um equipamento bastante grande e pesado, mas uma revolução, então, no final da Segunda Guerra Mundial, onde essa máquina era capaz de realizar cálculos digitais automáticos de grande escala. Então, percebe-se aqui já um grande avanço, um grande passo, né, na evolução da velocidade dos cálculos, da quantidade de cálculo também. Bom, em 1942, junto com o Mark I, veio a máquina de cálculo britânica chamada Colossus, que foi criada por Bletchley Park para fazer criptoanálise de mensagens ultra secretas dos nazistas. Também
inspirado na Segunda Guerra Mundial e pela necessidade de fazer a criptoanálise, né, de mensagem, e usa essa máquina também para os cálculos. Muito bem, até então.